Visão Espírita traz-nos hoje algumas reflexões necessárias. Mas falar de política dentro da casa espírita não é um pouco perigoso, não? Não é um pouco desambientado para um momento tão delicado em que nós nos encontramos mergulhados enquanto nação brasileira? Casa espírita é lugar de oração, de trabalho no bem, de encontros e reencontros de almas, de espíritos milenares. Ponto. É verdade. A casa espírita, com certeza, sempre será o refúgio para as nossas almas cansadas e sobrecarregadas, como o próprio Jesus dissera, nos convidando a ir até Ele, para que Ele pudesse consolar e despertar as consciências. Mas hoje precisamos, mais do que nunca, falar sobre essa questão tão urgente e tão necessária para nós. Mas o que é política? Qual o objetivo dela? Qual a finalidade dela para nossas vidas? Eu preciso dela? Eu me alimento por causa dela? Eu me visto por causa dela? Eu tenho meu emprego por causa dela? Então vamos ver esse conceito do objetivo central da política. É a obtenção do bem comum. O bem comum é um conjunto de condições concretas que permite a todos os membros de uma comunidade atingir um nível de vida à altura da dignidade humana. Esta dignidade refere-se tanto às coisas materiais quanto e principalmente às espirituais. Depreende-se que todo cidadão deve ter liberdade de exercer uma profissão e aderir a qualquer culto religioso. Diz-se também que almejar o bem comum é proporcionar a felicidade natural a todos os habitantes de uma comunidade. Este é o papel fundamental da política. Então, se nós somos uma comunidade, que nesse caso é a nossa comunidade União Espírita Deus, Amor e Caridade, Casa da Vovozinha, nós precisamos procurar o bem comum. Cultivar esse bem comum, onde todos e todas, ao chegarem a este ambiente, sentirem-se acolhidos e respeitados na sua dignidade humana. Portanto, estamos promovendo política. Não política partidária, que aí é outra questão que não cabe aqui nós perdermos tempo com ela. Mas a política, na sua essência, ela traz o despertar das nossas consciências para o bem viver. Quem não gosta de viver bem aqui? Todos nós. Então, se eu gosto de viver bem, eu tenho que agir politicamente para que o outro também tenha direito a viver bem, com dignidade, com respeito, com responsabilidade dos seus próprios atos. Se formos buscar, como sempre deveremos buscar, é óbvio, a presença do Cristo de Deus em nossas vidas, se formos adentrar o cenário de há mais de 2000 anos, de Jesus conosco,
naqueles momentos difíceis, ele também fora testado para responder a uma questão política. Uma de tantas e tantas outras que nas narrativas evangélicas podemos encontrar. Mas vamos nos situar em uma em que tentaram pegar Jesus de uma forma mesquinha, de uma forma pequena, típica de homens pequenos, de espíritos ainda recalcitrantes do caminho. Então, retirando-se os fariseus, projetaram-se entre si para comprometê-lo no que falasse. Então, os fariseus já estavam arquitetando alguma coisa que pudesse pegar a Jesus em uma fala vacilante, titubeante, fraca, sem autoridade. E enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Então eles chegam, dão aquele galanteio em Jesus, tentam massagear o ego dele e depois partem para o ataque. Pois bem, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? César era o imperador daquela época. E eles sabiam que Roma precisava estar sempre atento aos homens que chegassem a ousar a ir de encontro aos Césares da época. Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Jesus não economizou nas palavras para colocar aqueles homens nos seus devidos lugares. Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isto, admiraram-se e, deixando, se retiraram. E essa narrativa está lá em Mateus, capítulo 22, versículo de 15 a 22. Ali foi uma provocativa política, que Jesus foi convidado a dar o seu parecer. Se fosse um de nós, nos perderíamos no meio da fala. Não saberíamos o que responder, se agradaríamos a César ou se ficaríamos em cima do muro, sem saber se poderíamos dizer mais peremptoriamente a defesa do que é de Deus. Nos dias de hoje, nós temos vários pensadores que têm trazido ao povo as profundas reflexões comportamentais para nós outros. E um deles eu destaco aqui o nosso grande historiador Leandro Carnal. E ele diz assim: as multidões não são sinônimo de boa escolha política. O primeiro plebiscito da história, quando Pilatos perguntava ao povo se quer o ladrão ou Jesus, o povo democraticamente grita: Barrabás, Barrabás. O grito da multidão não é um sinônimo de poder do povo.
Nem sempre o que nós reivindicamos está num caminho de equilíbrio, de serenidade e de responsabilidade social. Nem sempre, quando o vulgo vai junto com os outros, pensando como os outros, nem sempre aquele ato se torna um ato de responsabilidade. E os homens do poder, ao saberem disso, insuflam as multidões para ir ao encontro do conflito, das dificuldades, para que esse povo, quanto mais rebelde se torne, mais fácil de ser dominado. E Pilatos sabia disso, que precisava do aval do povo para se eximir da sua culpabilidade diante do homem que iria ser condenado à morte injustamente. Então ele vai, pega um malfeitor, coloca ao lado de Jesus e pede à turba, à multidão sequiosa de sangue e de um teatro dantesco, para que eles escolhessem entre Jesus ou Barrabás. E o povo se inflama e escolhe a Barrabás. Então essa escolha deste povo dizia lipsliter qual era a mentalidade espiritual e moral daquele povo. Se formos trazer para os dias atuais, como anda a nossa mentalidade espiritual e moral para fazermos as nossas escolhas? Será que temos maturidade suficiente para escolher tal ou qual situação? Porque a vida, ela é repleta de escolhas. E nem sempre a unanimidade dessas escolhas trazem benefício a todos. O grande pensador Aristóteles, muito antes do Cristo, dizia assim: o homem é um animal político, ao qual nos faz ver que os homens fazem política a todo instante. E isso é verdade. A todo momento a gente está mergulhado nesse oceano de escolhas, de entendimento sobre o fazer e o repensar esse fazer. Portanto, somos políticos na família, no trabalho, no prédio onde nós moramos, no centro espírita e na religião. Nós partimos para as nossas escolhas. Mas nem sempre, repito, as nossas escolhas trazem o bem comum. E ainda, buscando mais um pensador dos nossos dias, agora o nosso querido filósofo, educador e professor Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim: também a omissão política, ou seja, a recusa em participar da vida pública, em qualquer instância, é uma decisão política. Não tem aquela história de eu não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Não me meto nisso. A sua omissão é também uma escolha política. Ficar em cima do muro é uma escolha política. Porque você não quer se indispor. Porque você tem medo de que sua ideia convija com a do outro. E aí, como você é muito orgulhoso, você não gosta de que seja contrariado nas suas ideias. Então você prefere usar a omissão. Para mim tanto faz como tanto fez. Vale tanto para um condomínio quanto para a inserção nos rumos da cidade. Se você vê algo acontecendo na rua, que você sabe que é um ato de profundo equívoco de alguém, e você silencia, você faz de conta que não vê, vira o rosto para o outro lado, para não se comprometer, você está tomando uma atitude política, de se omitir. Se eu vejo alguém a praticar algo, que eu sei que não é lícito, e que eu sei que irá prejudicar outra pessoa,
por que eu vou me omitir? Então eu estarei conivente com alguém. Tanto nos rumos da cidade, do estado, da nação e do planeta. Então, se você é um omisso nas pequenas coisas, que dirá nas grandes? Que você não tem estrutura moral para colocar-se junto aos outros. De dizer ao que você veio. Jesus, em momento nenhum, omitiu nada. Mas a forma que ele trazia o ensinamento é que era a diferença. Jesus ensinava com amor. Já nós ainda precisamos galgar muitos degraus na ascensão evolutiva nossa de cada dia para podermos saber lidar com as divergências e trazer as melhores informações, as melhores ideias, as propostas mais decentes, para que o outro possa refletir. E não como ato de imposição. Eu penso assim e tem que ser desse jeito. Então o processo de interagir com o outro politicamente tem que ser um processo dialógico. O diálogo acima de todas as coisas. Eu posso não concordar com nada do que você diz, mas eu defenderei você até o final naquilo que você tem o direito de dizer. E isso é um ato político. Você dar direito ao outro de dizer a sua opinião, de se expressar. E o Espiritismo? O que tem a ver com essa nossa postura diante da vida? A codificação espírita é bastante enfática ao nos dizer, através das questões número 860 e 1019 do Livro dos Espíritos, que diz assim: a força das coisas possibilita a mudança. O tempo se encarrega de mudar muita coisa, é lógico, mas não construirá uma sociedade mais justa, mais livre, mais feliz, sem que cada família, cada grupo, cada cidade, cada nação elabore seu projeto, organize sua ação para chegar a essa sociedade melhor. É lógico que o tempo é o grande organizador das coisas que a gente não consegue organizar. Mas é preciso que nós saiamos do nosso comodismo. Não, vamos deixar do jeito que está mesmo. Não dá jeito. É assim mesmo. Deus quis assim. Fomos ensinados equivocadamente. As situações que não conseguimos resolver entre nós, jogar para Deus. Os problemas que nós temos em casa, que precisamos resolvê-los entre nós, a gente joga para Deus. Deus que cuide. Deus que resolva. Quando é de nossa responsabilidade estarmos no seio da nossa família agindo politicamente. Repito, não na política partidária, porque não cabe isso, mas na política da dignidade, de você saber ouvir o outro, respeitar a opinião do outro, não cercear o direito do outro ser o que ele é. Isso é um ato político. Isso é uma responsabilidade ética e moral nossa, que é a doutrina espírita que nos exorta a isto. Outro grande pensador nos dias atuais, esse no caso é o historiador, também Leandro Carnal, e ele diz assim: ética é um esforço pessoal contínuo e constante. É um trabalho seu, particular. Você tem que ser ético por si mesmo. E ele continua dizendo: todos somos iguais. Lá no Livro dos Espíritos nos diz: Deus nos fez espíritos simples e ignorantes. Portanto, no mesmo patamar de ascensão para o infinito. O problema é, a vaidade é a inimiga da ética. Quanto mais vaidosos somos,
mais antiéticos nos tornamos. Porque ele explica, pessoas éticas possuem amigos e pessoas não éticas possuem cúmplices. É diferente. Amizade é diferente de cumplicidade. Na amizade, você vai construindo o processo dialético com o outro. Na cumplicidade, você se serve do outro até onde o outro pode lhe servir. Porque depois que ele não serve mais para nada, você descarta. E o descartar o outro é profundamente antiético. Fulano só me serve para isto. Se ele não me servir mais para isto, para mim tanto faz como tanto fez ele existir. Mandar é o teatro do mundo, que me faz parecer superior. O mundo nos engana demais. É fantasioso demais a ideia de mando. Aquele discurso, eu mando e você me obedece, mas esquece de dizer nas entrelinhas, mas eu serei profundamente odiado. Mandar é o teatro do mundo que me faz parecer superior, mas isso não é viver. Quanto mais eu subo na carreira ou no campo pessoal, mais eu tenho que servir a todos. Que era o que Jesus fazia. O governador do planeta Terra, o espírito mais puro de que tivemos notícia que recebemos nesse orbe, foi o que mais serviu. O que é que acontece quando a gente adquire algum cargo? A gente empina logo o nariz e usa aquela célebre frase: você sabe com quem você está falando? E tome a carteirada. Olha como estamos equivocados. Basta a gente ter alguma ferramenta a mais que o outro, que a gente não titubeia em olhar o outro de cima, para menosprezá-lo, para torná-lo inferior. Porque o mundo nos ensina isso. Quanto mais eu mandar, mais ilusoriamente eu acho que estarei no apogeu. Mas o mundo é um teatro, é um palco onde as cortinas se abrem, mas depois elas se fecham. Outro grande pensador nos dias atuais, esse é filósofo, teólogo e escritor, Leonardo Boff. E ele diz assim: nosso desafio não é o de criar cristãos, mas de criar pessoas honestas, humanas, solidárias, compassivas, respeitosas da natureza dos outros. Não adianta eu viver de domingo a domingo na casa espírita, de domingo a domingo frequentando cultos evangélicos, de domingo a domingo assistindo missas, de domingo a domingo indo a cultos afro-brasileiros. Não adianta, se eu não me tornar uma pessoa melhor. Porque Jesus não está preocupado com o seu rótulo, se você é espírita, ateu ou à toa. Ele não está preocupado com isso. Ele está interessado se o que você está recebendo do mundo maior está lhe tornando uma pessoa melhor. Porque é isso que conta. O resto é criacionice dos homens. Mas aí vamos ao encontro de uma mensagem belíssima de Emmanuel, extraída do livro Pão Nosso, que ele diz: homens e governos. E ele diz assim: em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César simbolizada no governo estatal. Ou seja,
Nós temos o governo que merecemos. Maus homens, sem dúvida, produzirá maus estadistas. É óbvio. Eles apareceram feito extraterrestres? Brotaram da terra, foi? Não. Eles vieram da sociedade. E se é uma sociedade doente, se é uma sociedade extremamente orgulhosa, vaidosa, egoísta, vai gerar o quê? Cidadãos saudáveis? Coletividades ociosas e indiferentes receberão administradores desorganizados. E quanto mais o povo se omite, e quanto mais o povo nega a participar das questões políticas, mais é desorganizada essa nação. De qualquer modo, isso é Emmanuel falando. Escrever através do Chico Xavier. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. Reclamar dos Césares vai resolver? Se você não toma as suas atitudes nos pequenos gestos, gente. A nossa vida, ela é constituída de pequenos gestos. Gestos de gentileza, de gratidão, de respeito, de humildade. Eu não preciso atingir um cargo excelso no palco da vida para que eu haja como um cidadão de bem. Não. Se eu tenho a minha profissão e a utilizo com dignidade, respeito, hombridade, eu estou contribuindo com a sociedade melhor. Se eu estou na minha casa, partilhando com os meus entes, o respeito, a dignidade, o carinho, a honestidade, eu estou contribuindo com a sociedade melhor. Portanto, eu não vou perder tempo em reclamar. Porque governo A, governo B, governo C não conduzem os destinos da minha própria vida. E aí Emmanuel continua dizendo: o aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se das suas obrigações. Tipo, a coisa não está boa, eu não estou me relacionando bem com os meus entes, no meu ambiente de trabalho eu faço de tudo para que o trabalho não ande, porque eu tenho raiva do patrão, então eu vou prejudicar o ambiente de trabalho porque eu não gosto daquela pessoa. Aí depois que a situação chega ao limite da minha própria dor, aí eu corro para a casa espírita para fazer consulta, para tirar os obsessores. E quem foi que trouxe esses obsessores para você? Foi o teu patrão, que te paga mal, na tua visão? É a tua esposa que não te entende? É o teu filho problemático? É o governo? Por que você está obsediado? A gente sempre vai botar a culpa no outro. E me eximo de tomar atitudes, de ter novas posturas, de pensar: por que é que eu estou assim? O que me levou a ficar desse jeito? A casa espírita, ela nos norteia. A doutrina espírita, ela é o grande farol a iluminar as nossas e despertar as nossas consciências. Mas o trabalho é nosso, não é de ninguém. E ele ainda continua dizendo: preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que eu tente avançar demasiadamente na sua época. Então, se você precisa passar por esses processos dolorosos, na tua consciência, no teu despertar espiritual, passe com dignidade.
com respeito a si mesmo, sabendo que você tem uma herança que lhe foi dada por acréscimo da misericórdia infinita de Deus. A herança da imortalidade da alma. E porque nós insistimos em pensar como verdadeiros espíritos materialistas? Porque a gente quer tudo para aqui e agora. Se não for do meu jeito, não será de jeito nenhum. Porque ainda temos essa visão tacanha, pequena, míope, de que tudo se resume do berço ao túmulo. Não, não é verdade. Não temos mais como nos enganarmos com isto. Porque a doutrina espírita chegou para rasgar o véu da nossa crendice, dos nossos achismos, para termos a certeza inabalável, a fé que remove todas as montanhas das nossas ignorâncias, para despertarmos para o espírito imortal que cada um de nós somos. E ele fecha dizendo: se pretendes viver retamente, não deis a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Portanto, criticar não é a solução. Blasfemar também não. O momento é de agir. A propositura do Evangelho sempre foi e sempre será de ação no bem. Mas nós, infelizmente, estamos acostumados a reagir. E aí vamos para o embate, a crítica azeda, o mau humor, a desonestidade, de sempre querer levar vantagem do outro, não respeitar uma fila. Isso é que é dar a César, porque você sempre vai querer estar se beneficiando. Dar a César o que é de César são as coisas do mundo, gente, que nós insistimos em promover. Ter um bom carro, uma boa roupa, consumir. E aí, quando chega o momento de retornarmos à verdadeira vida, o que levamos? O que nós mesmos somos. Isto é fato. E o mais belo de tudo isso é saber que a doutrina espírita, além de ser esclarecedora, ela é consoladora. Ela nos consola através da lei das vidas sucessivas, para que nós não nos sintamos totalmente perdidos, para que nós tenhamos a oportunidade de entendermos que estamos fadados a voltarmos no caminho para Deus. E é através das vidas sucessivas que estamos aprendendo dialogicamente, dialeticamente, a repensarmos de onde viemos, quem somos, para onde vamos. Só a doutrina espírita traz essas respostas. E por ela ser o grande consolador prometido por Jesus, e por estarmos num país, nesse imenso Brasil, continente, que a gente precisa perguntar para nós mesmos e para Deus: Senhor, se estou aqui, o que queres que eu faça para melhorar aonde estou? E veja o que mais contribui à doutrina espírita. Em Obras Póstumas, Kardec diz assim: o Espiritismo auxiliará eficazmente as resoluções de ordem política, porque propõe substituirmos os impulsos antigos
do egoísmo pelos da fraternidade universal. Olha que código espetacular de ética. E ele ainda propõe a aristocracia, que vem do grego aristo, melhor, e cracia, poder, que significa poder dos melhores. Poder dos melhores pressupõe que os governantes tenham dado uma direção moral às suas inteligências. Alçamos voos extraordinários no conhecimento humano, mas precisamos alçar mais voos no âmbito da nossa moralidade. E ele ainda acrescenta dizendo: somente quando o poder da inteligência for banhado pelo poder moral e ético, é que conseguiremos atingir um mundo mais justo e mais de acordo com o bem comum, que é a proposta da política verdadeira. Pois os que governam propiciarão, sob todos os meios possíveis, a felicidade de todos. Vejam como a doutrina espírita é fantástica. E beber na fonte dela é um momento extraordinário que estamos passando. E para fechar, eu trago uma mensagem que é uma prece de um espírito altamente consciente, lúcido, e que com certeza, junto a Ismael, o mentor espiritual da nossa nação, Eurípides Barçanufo, nos traz essa mensagem, que ele chama uma mensagem de esperança para os dias de hoje. Prestem atenção. Pátria bem-amada, ouvi o meu canto de gratidão. Teus ubérrimos campos sustentam a vida. Tuas planícies ubertosas festejam a natureza em corolas perfumadas e multicoloridas. Teus flumes da cor da prata, da ocra, do âmbar e do esperança cristal serpenteiam caudalosos e fartos. Teus mares de safira e esmeralda escondem ricos tesouros. Tuas verdosas florestas acolhem a flora e a fauna exuberantes, que em tudo revelam o Criador. Em teus céus, coalhados de rutilas estrelas, lucila o cruzeiro como sinal astronômico para a redenção. Mas se os teus recursos naturais enchem-nos de admiração, é o povo, especialmente, que desejamos exaltar. E aqui ele fala primeiro do gigante Brasil, do continente Brasil, ao qual estamos reencarnados. E aí ele diz, para o povo, brasileiros, filhos desta nobre nação, ante as lutas da vida, apresentai-vos intrépidos, desde que Cabral, capitaneando as naus do descobrimento, ostentando a cruz e o ideal dos templários, rompeu o Atlântico. A terra de Pindorama fez raiar o sol de um novo mundo. À parte as críticas pertinentes à história, o Brasil tem por função a espiritualização dos homens. Então, brasileiros, ouvi, levantai-vos, pois vossa missão é a fraternidade universal. Entre os astros de primeira grandeza, incrustados no panteão de nossas conquistas, há um povo cuja tarefa não pode mais tardar. Um país continental, de programação de espírito e verdade, carece de braços e heróis. Não nas ideologias dominantes, em que a propagação, entre aspas, do heroísmo interesseiro entorpece as massas. Refiro-me ao heroísmo pessoal, em benefício da construção de uma nação verdadeira. Mas, no panorama político, alguém recorda. A corrupção nos açoita
como látego cruel a fazer correr o sangue das multidões. A tortura dos tiranos modernos nas manobras da economia parece nos esfacelar o corpo e traspassar a alma com a lâmina da beligerância. Tratai de acalmar-vos. Uma pátria verdadeira não se constrói sem suor e lágrimas. Um Brasil legitimamente nacional é construção de todos nós. Um Estado que sirva à humanidade e dela recolha representantes da honestidade e do patriotismo real. É um sonho que se sonha na coletividade. Por isso, longe de atacarmos, ferirmos, revolucionarmos com armas, convém contribuir democraticamente, usando a educação intelecto-moral por instrumento de renovação social. Espíritas brasileiros, oferecei vossa contribuição ao Brasil. Trabalho honesto, vivência dos valores cristãos no lar, respeito às diferenças, misericórdia para os falidos, educação, cortesia, gentileza, amizade, fé raciocinada, entendimento correto do Espiritismo. Isso está ao nosso alcance. Um Brasil melhor começa com o nosso compromisso de bem viver. A violência assusta, enche-nos de indignação. Os hospitais públicos fazem pensar aos desavisados que Deus esqueceu-se dos pobres e dos desamparados. As escolas em território nacional, abandonadas muitas, miseráveis outras, fazem crer aos olhos meramente materialistas que o povo está desamparado. Se a caixa de Pandora está aberta, convidando os homens à autossuperação, lembrai-vos da esperança. Dia virá em que a nossa terra despertará. Ainda vivemos o pesadelo dos exploradores, mas a nação, composta por almas devotadas, sonhará com a liberdade das amarras do poder e a responsabilidade fará surgir um novo grito. Em cada um de nós, e o clamor dessa nova independência, no Ipiranga de confiança, nos conduzirá na construção de um Brasil mais justo e nobre. O brado móvel, porém, diferente do de outrora, retumbará mais forte. Brasil, pátria do Evangelho, brasileiros, irmãos, bendizei esta terra, amai-a. Entidades maiores clamam a Deus pelo renascimento e rogam o Brasil por honra de trabalho. Muitos colonizadores retornarão das campas para devolver ao povo o que ao povo pertence por direito. Mas trabalhai, colaborai, vossa bandeira tem de ser o labor. Vossos filhos ganharão letras, honrarão a ciência, permanecerão em solo nacional e a nossa gente contribuirá para uma grande renovação social. Vede, espíritas, quanto bem feito no mundo. Se as trevas nos espreitam, nos estertores de um tempo que se esgota, a luz surge triunfante. Em toda parte há obras de benemerência, muitas outras virão. A aristocracia intelecto-moral, promulgada por Kardec, haverá de ser uma realidade. A ética será uma necessidade entre as nações. E a economia, necessariamente, trará a fraternidade. Por uma questão de sobrevivência, os povos aprenderão a respeitar-se reciprocamente. Brasileiros, nada de abandonar a nossa terra,
Nada de desertar da batalha. Sois soldados do Cristo. Apresentai-vos. Vossa arma, a inteligência. Vosso escudo, a fé. Vosso elmo, a oração. Vossa lança, o trabalho. Vossa luta, a renovação moral. Vosso comandante, Jesus. Vossa musa, a verdade. Avante, irmãos. Nenhum brasileiro renasceu por acidente. Todos temos uma programação. Ouvi o hino nacional, irmãos, e vede que Manuel da Silva e Duque Estrada foram guiados por seres invisíveis a grafar os acordes de luz com letra de estupenda beleza. O destino da nação. Fazei deste poema cantante clarim da verdade, vossa prece diária. E quando orardes assim, cheios de certeza, sabei que os ministros do Senhor conhecem o Brasil. Estudantes, acadêmicos, professores, médicos, cientistas, advogados, políticos, legisladores, religiosos, trabalhadores, gente do povo, irmãos, levantai, carregai na alma o nosso pendão. A flâmula verde louro representa o ideal que todos devemos perseguir. Ordem e progresso, que as 26 unidades federativas e o Distrito Federal, estrelas fulgentes de um céu anilado, representem e exaltem com honestidade soberana a nação. E nós, o povo, encarnado e desencarnados, laboremos com afinco, mantendo-nos honestos e fraternos, onde a vida nos colocou. Irmãos, há uma infinidade de espíritos que se sentem brasileiros pelo amor que devotam a esta pátria, envolvendo-vos aos espíritas deste solo e aos que aqui vieram ter coragem, avante, a doutrina nos ilumina, façamos, portanto, luz. O Espiritismo nos esclarece, comportemo-nos então com equilíbrio. O Consolador nos estimula, marchemos, assim impávidos. Mas o Mestre vos conclama e a todos auxilia no convicto da formação. Enchamo-nos de ânimo, pois que o Brasil necessita de sua brava gente, plena de fé, esperança e caridade. Quando em vossas reflexões mais profundas sobre a pátria que vos acolhe, olhai para o alto e saberei, de páramos de glória, o Cristo contando convosco, guia o nosso Brasil. Muita paz.